De Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Enquanto você abre, tá bom? Eu quero lembrar que nós estamos vendo uma série de pregações no livro de Apocalipse, nos capítulos iniciais, e esta noite nós vamos interromper mais uma vez esta série, por conta do 12º aniversário do Conjunto Vozes de Sião, em que nós estamos dando ação de graças esta noite, e foi proposto, tá bom, pelas irmãs, nós estarmos pensando sobre o tema da justificação para louvor da glória de Deus. Louvado seja o Senhor. E aí então nós vamos parar justamente na carta que tem como tema principal a justificação. Então, Romanos capítulo 5, verso 1 e 2, vai dizer assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós estamos, ó Deus, aqui, diante da Tua Sagrada Escritura, e desejamos que Teu Espírito Santo fale conosco, instruindo-nos, ó Deus, acerca da justificação. Então, que o Senhor possa operar, Senhor, pelo Teu Espírito, iluminando cada coração, cada alma, cada mente presente neste lugar, e todos quantos, ó Deus, estarão contemplando também essa mensagem pela internet, Senhor, que o Senhor esteja abrindo o entendimento de todos nós, e enchendo-nos, ó Deus, com a Tua verdade, que esta verdade produza aquilo, Senhor, que o Senhor, ó Deus, deseja que venha a realizar em nosso ser. Então, que esta noite, ó Deus, seja uma noite em que Teu Espírito nos agracie com isso, e que possamos nós crescer no conhecimento e na graça do Senhor, para o louvor da Sua glória. Concede-me, ó Deus, sabedoria, e que Teu Espírito, ó Deus, seja comigo na ministração desta palavra esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Bem, este é um tema propício para esta noite, para nós pensarmos na importância, no que seja justificação, o que ela é de fato, o que sucede conosco e como transformar isso em uma gratidão diante de Deus por tamanha dádiva para conosco, não é? Então vamos pensar assim, ok? Esta carta, Paulo escreveu à igreja de Jesus Cristo que se encontrava em Roma, quando tencionava visitá-los e solicitar a eles que os ajudasse no envio dele para a Espanha. Isso já foi notificado aqui na igreja, quando o pastor Jamerson veio pregar aqui, né, em nossa igreja, e ele falou sobre o histórico desta carta, como ela foi desenvolvida. E o propósito foi assim: o apóstolo Paulo, ele é um missionário que tem um fervor no coração de abrir igreja onde não tem igreja do Senhor Jesus Cristo. Então ele se esforçava para ir onde não havia nenhuma igreja cristã. Ele desejava ir lá e falar o evangelho, pregar o evangelho para que fosse estabelecida uma igreja. Então, nesse intuito também, ele observou, após sua terceira viagem missionária, sua segunda viagem missionária, que toda a região da Ásia e outras regiões já tinham sido evangelizadas. E ele ficou pensando então, para onde iria para abrir uma nova igreja. E ele viu que ele tinha que ir mais para o norte, após a cidade de Roma, e aí ele queria viajar para a Espanha, para poder pregar a palavra do Senhor lá, e assim todo mundo da época conhecido seria evangelizado pela palavra do Senhor, pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, ele propõe escrever esta carta
para a igreja de Roma, que não foi ele que fundou, mas ele desejava visitar eles, conhecer eles, e o recurso que ele tinha, o dinheiro que ele tinha, só dava para ele ir viajar até Roma. Quando chegasse em Roma, ele precisaria do auxílio dos irmãos da igreja de Roma, para ajudar ele a chegar na Espanha, para ele pregar o evangelho. Isso não aconteceu na história eclesiástica, na história da igreja cristã, porque antes disso houve a perseguição por Nero, e ele foi preso, porque Nero ateou fogo em Roma e acusou os cristãos, então prenderam Paulo, prenderam também Pedro, tá bom? E eles acabaram sendo martirizados. Paulo foi decapitado e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas ele tensionava isso, e aí, como ele queria entrar em contato com a igreja, ele resolveu escrever sobre um tema, que obviamente alegraria o coração de toda a igreja. Ele escreveu sobre a justificação pela fé. E aí ele se propôs então a fazer isso ao longo da carta de Romanos. Então logo nos capítulos iniciais, ele vai engrandecer o Senhor Deus, por conta da obra que ele realizara, por meio do Senhor Jesus Cristo, e logo no versículo 15 e 16, ele vai falar que o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto de judeus, como também de gentios ou de gregos. Ele fala sobre isso, e ele não se envergonha de pregar o Evangelho de Cristo. E aí então ele vai atestar que a nossa salvação, ou o modo pelo qual Deus nos alcança, é mediante a fé. E para isso ele precisa pensar sobre o ser humano ser pecador. E aí ele vai atestar isso, tá? Tanto para judeus quanto para gentios, nos capítulos iniciais. Nos capítulos 1 e 2, ele fala que o ser humano é indesculpável, de não dar glória a Deus, de não temer a Deus. Por quê? Porque o próprio mundo, o próprio universo, dá provas da existência de Deus, por todas as coisas que foram criadas. E em virtude de o homem distorcer isso, e atribuir todo este universo e esta criação a imagens de escultura, e a imagem de seres humanos, e a imagens de animais, e de aves, e de quadrúpedes, porque isso é comum, que a gente vê diante dos nossos olhos. Então imagine só, Deus, o Criador, fez o mundo todo, o universo todo, esta terra maravilhosa, e aí nos plantou aqui, e deu a terra para nós nos deleitarmos com tudo que ele fez, para louvor da glória dele. Aí o ser humano vai e começa a dar louvor ou glória a outros seres que não criaram o universo. E aí é onde vem a ira de Deus sobre os homens, tá bom? Deus se ira por conta disso, porque eles não dão a devida glória a Deus e atribuem a imagens de esculturas de todas as espécies. É daí que surgem então as religiões, todas elas presentes no mundo, onde na Índia o rato é Deus, a vaca é Deus, um sapo é Deus, na Tailândia tem Shiva, que é uma mistura de homem com cabeça de elefante, e assim vai, e outros cantos tem outros deuses também, e nós já sabemos que existe isso no mundo inteiro, tá bom? Espalhado por todo canto. Então Deus está irado com a humanidade, por conta de que não atribui a ele a glória que é devida. Por isso mesmo, tá? Ele encerrou todo mundo debaixo do pecado, apesar de Deus ter aparecido a alguém e falado acerca dele, a essa pessoa, para gerar uma nação que temesse a Deus, e que por meio dessa nação, ele se tornasse conhecido das demais nações, que é o povo judeu, os israelitas. Deus se revela para eles, entrega um conjunto de leis que é a vontade de Deus, e diz que se aquele povo vivesse por aquelas leis, eles seriam salvos e o povo abençoado do Senhor. Mas, por conta do pecado que entrou quando Adão desobedeceu, e toda a raça humana começou a herdar esse pecado, e a culpa desse pecado, então foi impossível para o homem cumprir a lei. E Paulo fala sobre isso nos capítulos iniciais, onde ele diz, lá no capítulo 3, que não há um justo sequer, não há ninguém na face da terra que não peque. Isso também tem a ver conosco, tá bom? Não há nenhum aqui, nem eu, nem vocês,
ninguém que não peque, que não erre, que não cometa uma falta, um erro diante de Deus. Não há nenhum sequer, tá bom? Não existe. O único que não pecou foi Jesus Cristo. Mas todos os demais pecaram. Todos os seres humanos estão debaixo do pecado e por isso são passíveis da condenação. Aí é onde entra a graça de Deus em prover um meio pelo qual o ser humano não seja condenado pelo pecado. E o meio pelo qual Deus proveu foi o envio do seu Filho. Por isso, todo ano, no mês de abril, é lembrado a obra de Deus. Que Jesus nasceu no ventre da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo, foi concebido, cresceu e viveu todos os mandamentos de Deus a nosso favor, para que todo aquele que nele crê, que tem sua fé na obra de salvação que ele realizou, morrendo pelos nossos pecados, tem a vida eterna. Louvado seja Deus, recebe a vida eterna. Mas esse receber a vida eterna tem a ver também com outro aspecto, que é o seguinte, e aí é onde entra o termo justificação. O termo justificação, conforme é descrito aqui na carta aos Romanos, é um termo usado em um tribunal, é um termo forense. E o significado de justificação é a declaração de que alguém é justo ou inocente numa determinada disputa em um tribunal. Para que vocês possam entender, vamos supor que alguém cometeu um delito e essa pessoa foi levada ao tribunal, aí fizeram todas as acariações e investigaram todo o caso e acabaram descobrindo que ele não teve, participação naquele crime. Então, o juiz que está ali, diante de tudo que é dito, simplesmente bate o martelo e diz: eu declaro fulano de tal inocente, justificado. Pronto. Uma vez que isso é declarado, aquela pessoa não é mais culpada do crime como estava sendo acusado antes. E ele fica livre. Tá bom? Livre. Aí, olhando isso para o nosso lado e o lado de Deus, o que acontece é o seguinte: devido nós sermos pecadores e transgredirmos a lei de Deus, ou o mandamento de Deus, então todos nós somos acusados diante de Deus de pecar contra Ele. Isso quer dizer que todos vão comparecer ante o tribunal do Senhor, para serem julgados, para serem apresentados todos os atos que nós cometemos, que faltamos para com Deus, e aí Deus contabiliza tudo e julga a gente. E isso, irmãos, porque o nosso Deus, Ele é justo. Ele não inocenta o culpado. No dia em que Ele veio para julgar Sodoma e Gomorra, Abraão teve um diálogo com Ele, e Abraão chega para Deus e diz: porventura, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então nós já entendemos, tá bom, que todos os seres humanos irão comparecer ante o tribunal de Deus, ou o trono de Deus, e serão julgados pelos seus pecados. Todos os pecados que você cometeu estará diante do Senhor. Todos, sem exceção. Mas eu não matei, eu não roubei, se mentiu alguma vez, vai ser julgado por isso. Se cobiçou, é aqui dentro, na mente, vai ser julgado por isso. Se teve intenção maligna, vai ser julgado por isso. Todas as ações, todas as palavras, todos os pensamentos serão julgados por Deus diante
do tribunal dele. Acho que agora o Espírito Santo está começando a trazer à memória as coisas que a gente fez. Não é? Eita, aquele negócio que eu fiz. Ele sabe. Aquele dinheiro que eu peguei escondido do marido vai ser julgado nesse dia. Tá bom? Aquela injúria que eu falei contra alguém vai ser julgado nesse dia. Aquele desejo lascivo que eu falei vai ser julgado nesse dia. Tudo vai ser julgado neste dia. Tudo. Não vai ter nada oculto. Tudo vai ser revelado no grande dia do juízo de Deus. Eita! E agora? O que há de ser de nós? Né? Tudo. Até aquela fala que falaram contra o pastor vai estar lá. Naquele grande dia. Tá bom? Ou contra o irmão também, vai estar lá naquele grande dia. Aquela fala vai estar lá naquele grande dia. Tudo vai estar lá naquele grande dia. Até aquela vontade ou má vontade de não fazer, vai estar lá naquele dia. Porque Ele é o Deus que conhece todas as coisas. Então, tudo vai ser revelado naquele grande dia. Eita! E agora? Ai de mim! Foi isso que Paulo disse quando começou a entender estas coisas, tá bom? Ai de mim! Quem me livrará do corpo desta morte? Bem, aí qual a solução então? Como é que a gente pode escapar da condenação de Deus? Como é que a gente vai escapar do juízo de Deus e de sermos lançados no inferno? Aí o texto bíblico diz, no capítulo 5, nós somos justificados mediante a fé. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto. Aí como é então que Deus declara a gente justo ou justificado? É quando nós passamos a crer na obra que Jesus Cristo fez, de todo o nosso ser, de nosso coração, de verdade mesmo, entendeu? Quando a gente passa a crer na obra dele, então o que é que acontece? Bem, a gente entende que Jesus Cristo veio, ele disse que veio para tirar o pecado do mundo, para perdoar as nossas transgressões. A Escritura está cheio de texto bíblico, onde fala que se você crê nele, você recebe a vida eterna, seus pecados são perdoados e você não será mais condenado. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, aquele que crê passou da morte para a vida, mas o que não crê já está condenado. Então, o que não crê já está condenado, mas o que crê em Jesus e na obra que ele veio fazer, então passou da morte para a vida, foi declarado justo ou justificado. Tá bom? E como é que isso acontece, não é? Primeiro nós precisamos entender que isso não é nós que realizamos, é Deus, tá? Somente Ele pode fazer isso e não nós. Eu não posso declarar ninguém justificado, nem você se declarar justificado. Isso é obra do juiz de toda a terra. Ele que faz isso no tribunal celestial. E ele faz isso olhando para a nossa fé, se ela é verdadeira e genuína.
Se você verdadeiramente crê que Jesus veio ao mundo para morrer pelos seus pecados, crê de fato neste evangelho, então você é perdoado e é justificado por Deus. Louvado seja Deus, né? E isto acontece pelas seguintes razões. Primeiro, como a gente é pecador e nós pecamos, então está ali todos os nossos pecados que nos condenam. E aí esses pecados precisam ser perdoados ou cancelados. E como é que isso vai acontecer se eu pequei de fato? Acontece da seguinte maneira. Glória a Deus. Veio um anjo e levou minhas pilhas dali. Mas o Senhor é bom. Como então cancelar minha lista de pecados? Aí Deus envia Jesus, o justo, que nunca pecou, tá bom? E lança cada pecado meu sobre ele. Por isso que ele foi levado à cruz. Ele foi morto pelas minhas transgressões. Pedro diz que ele carrega sobre o madeiro todos os nossos pecados. Paulo vai dizer aqui, tá bom, que por uma transgressão o pecado entrou e todos passaram a ser pecadores. Mas a graça de Cristo superabundou porque a salvação ou essa justificação veio devido às muitas transgressões. Adão pecou uma vez. E por causa desse pecado, todo mundo recebeu a culpa e a condenação. Nós pecamos uma imensidão de pecados. E Deus pega todos eles e lança sobre Cristo. Todos eles. Para que eu e vocês sejamos perdoados e declarados justos diante de Deus. Louvado seja Deus por isso. Você já pensou na magnitude disso? Você já pensou quantos pecados você comete por dia? Já pensou nisso? Aquela preguiça todo dia. Aquela angústia, aquela raiva, aquela ira, aquela cólera, tá bom? Que temos, o falar mal dos outros, o mentir, que a gente comete todo dia. O só não atribuir
a glória que é devida a Ele, já pecamos também. Então veja quantos pecados nós cometemos por dias e ao longo da nossa vida. Quantos anos cada um aqui tem e já pecou diante de Deus? Todos estes pecados foram lançados sobre Jesus Cristo. Todos eles. Todos eles foram pagos por Jesus na cruz. E olha o incrível, irmãos. Para nós, que aqui estamos agora, eu e você ainda não tínhamos cometido nenhum pecado quando Ele pagou pelos nossos pecados. Porque nós não havíamos nem nascido ainda, tá bom? Nós não havíamos nem nascido, mas Ele já havia morrido pelos nossos pecados. Já havia dado sua vida pelos nossos pecados, já havia entregado o seu ser para o perdão dos nossos pecados. Por isso mesmo, na vida do cristão, essa questão de justificação é algo que acontece uma única vez, e uma vez que isso aconteceu, acabou-se. Você foi justificado, você está salvo. E Ele pagou pelos seus pecados, do passado, de agora e de amanhã, que ainda você vai cometer. Por todos eles. Por causa desta grandiosa obra, nós devemos então louvá-lo. E isto mostra a grandiosidade da glória do nosso Deus. Paulo fala em Efésios que nós fomos alcançados para o louvor da glória, da graça de Deus. A graça tem uma glória, e nós devemos louvar, por quê? Por causa desta obra magnífica. Eu, pecador, cometi várias transgressões, aí o Senhor envia Jesus, há quase 2000 anos atrás, para morrer, pagar pelos meus pecados. Eu ainda não havia nem nascido, mas Ele fez isso. Bendito seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Glorificado seja Deus por isso. Então, esse é o lado que a teologia chama do lado negativo da justificação. É a imputação dos nossos pecados a Jesus. Ele, justo, não era merecedor de receber nenhum castigo. Mas Deus lançou sobre Ele as nossas transgressões, para que Ele fosse ferido pelos nossos pecados. Louvado seja Deus por isso. Bendito seja Deus por isso. O que deve acontecer então com um coração, com uma mente, com uma pessoa que ouve uma mensagem como essa e que hoje é um crente no Senhor? Deve louvá-lo. Deve entrar em seus atos cantando louvores a Deus e agradecendo por esta dádiva. Eu e você, nós não merecíamos isso não. Nós merecíamos era ser condenados e a morte eterna. Mas com o grande amor com que Ele nos amou, nós sendo ainda pecadores, Ele enviou o seu Filho no tempo certo, na plenitude do tempo, para dar a sua vida por nós, pecadores. Bendito seja o nome dEle. Louvado seja o nome dEle. E você nem queria Ele. Nós nem queríamos Ele. Nós não queríamos saber dEle não. Mas Ele veio e alcançou o nosso coração. Bendito seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. O outro lado da justificação, que é o lado positivo que a teologia ensina, é que não foi somente o lançar os pecados sobre Jesus, foi imputar a vida justa e piedosa dele a nós. Tá bom? Foi a imputação da justiça de Cristo a nós. Aí o que é que isso quer dizer? É que Ele cumpriu a lei por nós, Ele cumpriu toda a lei por nós. Era como se nós tivéssemos cumprido a lei e agradado a Deus. Não, Ele fez isso. Desde o seu nascimento até sua morte, Ele cumpriu todos os mandamentos de Deus. E isso foi imputado a nós.
é como se nós estivéssemos cumprindo a lei de Deus. Então, quando Deus, Ele vê isso, Ele vê que a gente crê nessa mensagem, crê no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, lá no tribunal dEle, lá no céu, Ele declara: Lucas está justificado. Eudna está justificada. Erivaldo está justificado. Ger está justificado. Daiane está justificada. Alexa está justificada. Maria Júlia está justificada. Porque Ele fez isso por nós. Agora eu pergunto, você fez alguma coisa? Houve alguma obra sua? Por isso que Paulo diz aqui em Romanos, também em Gálatas, que pela obra da lei ninguém é justificado, porque nós não fizemos coisa nenhuma para atrair os olhos de Deus e Deus nos justificar. É tudo obra dele. Tudo é obra dele. Tudo é obra dele, louvado seja Deus por isso, né? Bendito seja Deus por isso. Então, foi isso que aconteceu, e Paulo está esboçando tudo isso nessa carta aos Romanos, para que a gente tenha alegria, e no final, quando a gente ter a ideia dessa doutrina da justificação, nós venhamos a ter uma vida reta, buscar agradar a Deus, e aí no capítulo 12 ele fala sobre isso. Eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Deus se alegra mais quando você entende isso e propõe a você mesmo uma vida de santidade diante de Deus e vem até Ele guardando os seus preceitos como prova de que você ama a Ele, do que você tentar fantasiar que é um crente e viver todo errado na sua vida, no seu dia a dia. É isso que deve acontecer conosco, quando a gente entende esta obra da justificação. Tá bom? Aí, obviamente, isso também está além do nosso escopo, de nós atribuirmos aos outros essa justificação. Isso é algo de Deus, tá bom? É algo que Deus faz. Mas como saber que sou justificado de verdade? Não é? Como é que a gente pode saber? Se é Deus que faz isso, ninguém aqui ouviu um sussurro de Deus falando: você está justificado. Como é que isso acontece então conosco? A gente vai perceber pelos efeitos que a justificação traz. Quais são os efeitos dessa justificação? Primeiro de tudo é o cancelamento das nossas transgressões, tá bom? Ele apaga as nossas transgressões, ele não se lembra mais dela. O texto bíblico diz isso, ele cancela as nossas transgressões, e é por isso que logo aqui no capítulo 5, ele diz que nós temos paz com Deus. Antes nós estávamos em um estado de inimizade com Deus. Nós pecamos, despertamos a ira de Deus, Deus estava irado conosco, e nós éramos por natureza, tá bom? Inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Mas quando nós cremos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, com fé genuína e verdadeira, que isso também provém de Deus, Ele declara a gente justo, então a inimizade foi abolida. Então, a gente passou agora a ser reconciliado com Deus. Deus agora torna-se propício a nós, favorável a nós. Ele agora tem a gente como filho, que é o outro efeito da justificação. É onde acontece a adoção de filhos. É onde o ser humano deixa de ser criatura de Deus e passa a ser filho de Deus. Tá bom? Filho de Deus. E isso a Bíblia declara no Evangelho de João, que ele diz no capítulo 1, no verso 12 e 13.
Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13, vai dizer assim: Mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, uma vez que você creu na obra de Jesus Cristo, e o Senhor lhe justificou, Ele cancela o seu pecado, porque o seu pecado foi lançado sobre Cristo, Ele recebe você, se reconcilia com você, você tem paz com Deus, Deus agora se torna favorável a você, Ele agora vai ser o seu Deus, e você vai ser o servo dEle. Não somente isso, Ele adota você como membro da família dEle, e você passa a ser filho de Deus. Eita glória! Já pensou sobre isso? Quando alguém se torna filho de Deus, então há uma relação familiar, paternal. Paulo diz que quando isso acontece, nós chamamos Deus de Abba Pai. Tá bom? É uma maneira forte de nós chamarmos Deus como Pai. E aí nós entendemos porque Cristo ensina a tratar Deus dessa maneira. Ele sempre que vai orar, fala: Pai. Pai, eu sei que sempre me ouves. Pai. E na oração do Pai Nosso que ele ensina, ele já começa dizendo assim: Pai Nosso. Quando você for orar, chame ele de Pai. Porque você foi justificado. E aí você foi adotado como filho. Também nessa carta, no capítulo 8, lá no verso 29, ele vai falar que Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. Esses muitos irmãos somos nós. Nós que cremos no Senhor. Então ele nos adota como filho na família dele. E agora nós vamos ter o cuidado de Deus sobre nossa vida. Daí é onde vem as demais promessas acerca disso. Ele diz que está sempre conosco e também você vai saber que é justificado, porque no capítulo 8 de Romanos, diz que o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Louvado seja Deus. Vocês já receberam essa testificação? O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, uma vez que isso aconteceu, você está justificado. Uma vez que você está justificado, não tem como desjustificar. Tá bom? Porque os dons de Deus são irrevogáveis. Então, uma vez que Deus lhe justificou, acabou-se. Uma vez que Deus declarou você sendo justificado, não tem como mais Ele desjustificar. Porque Deus não é menino para ficar justificando, desjustificando, justificando, desjustificando. Já imaginou isso? Por exemplo, Ele declara você hoje justificado, amanhã você erra. Aí quando é amanhã, Deus desjustifica você. Aí depois você vem de volta para Ele, se arrepende, aí Ele justifica de novo. Aí lá para o mês você erra de novo. Você chamou a esposa de feia, alguma coisa assim, brigou com ela. Aí errou. Aí o que acontece? Ele vai e desjustifica você. Isso não existe. Tá bom? Isso não existe. Uma vez que o crente é justificado para o todo sempre. E agora ele vai entrar no estado eterno, na vida eterna, e o Senhor vai operar na sua vida. Aí daí entra as demais coisas, ou os demais meios de graça, que Ele mesmo diz na sua palavra, que faz com que a gente vá perseverar até o fim, que Ele vai completar a boa obra que Ele já começou, tá bom? Que nós não vamos mais estar cambaleando nem caindo, porque Ele mesmo, Deus mesmo, vai nos fortificar, fundamentar, ratificar. Ele mesmo diz isso em sua palavra. Ele vai fazer isso. Ele diz também que Ele vai nos santificar. Na carta aos Tessalonicenses, Paulo diz: o mesmo Deus santifique vocês, corpo, alma e espírito, para aquele dia.
Então, toda uma obra da graça é enviada sobre os justificados, para que eles continuem firmes, para que eles não venham mais tropeçar, mas que eles desejem viver para a glória de Deus. Se alguém não sente isso em seu coração, você precisa crer e se arrepender verdadeiramente. Senão você não é salvo. Você não tem a salvação. Tá bom? Não há salvação. E essa é a maravilhosa dádiva que nós temos acerca dessa justificação. Uma vez que aconteceu isso, acabou-se. Aí, para que a gente tenha certeza, Paulo continua escrevendo sobre isso. Aí eu quero lembrar, lá em Romanos capítulo 8, vamos para lá, só para a gente ver. No capítulo 8, é dito assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Há condenação para os que estão em Cristo Jesus? Não há. Por quê? Veja no mesmo capítulo, no verso de número 33, do capítulo 8, diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Jesus quem morreu antes, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Louvado seja Deus por isso. Bendito seja Deus por isso. Aí aqui vai uma pergunta importante, e que quem está aqui hoje, nos visitando, deve pensar e refletir. Você já creu no Senhor Jesus Cristo para receber a vida eterna? Se você até então não havia crido, e esta noite veio aqui hoje, e Deus, por meio desta palavra, falou ao seu coração que você precisa crer em Jesus Cristo, no Evangelho do seu Jesus Cristo, que Ele veio e morreu pelos seus pecados para conceder a você vida eterna. Então, se você crê nisso, você levanta sua mão e eu quero orar por você. Há alguém aqui em nosso meio que deseja confessar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida? Se há, basta apenas que você levante sua mão e eu quero orar por você. Porque esta obra de salvação não é nossa, é de Deus. Mas se Ele está inquietando o seu coração para crer no seu Jesus Cristo, o dia é hoje, a hora é agora. Porque amanhã pode ser tarde demais. Há alguém aqui que gostaria de receber a oração, de crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Basta apenas que você levante sua mão e eu quero orar por você. Há alguém aqui assim? Não, né? Então, vamos orar por nós. Vamos agradecer a Deus por esta dádiva que Ele nos concedeu. Maravilhoso Senhor, eu te louvo, Senhor, e bendigo o teu nome, ó Deus, pois o Senhor é um Deus gracioso, que nos amou
antes mesmo, ó Deus, de nós havermos nascido, Senhor, enviando o teu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer, Senhor, na cruz, pagando pelos nossos pecados, ó Deus, fazendo, Senhor, a expiação das nossas transgressões pelo sangue dele, e nos dando, ó Deus, nova vida, a vida eterna, por meio da fé, justificando-nos, ó Deus, declarando, Senhor, cada um de nós pecadores justos ante o teu tribunal, por causa da fé que cremos e depositamos no teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Deus, muito obrigado por esta dádiva, e que o Senhor possa despertar o nosso coração a se regozijar em Ti, para o louvor do Teu nome, Senhor, pois Tu és o Deus grandioso e gracioso, que és justo e justificador daqueles que têm fé no Senhor Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, e continua a abençoar a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Louvado seja Deus.